Olá, o Ciência é Tudo já está no ar. Eu sou Priscila Rangel e já vou logo avisando que o programa de hoje está super especial. Isso porque o Ciência é Tudo foi até a cidade de Alcântara, no Maranhão, para conhecer o Centro de Lançamento de Alcântara. E a partir de agora você descobre todo o potencial do centro, além de algumas características do Programa Espacial Brasileiro. Por aqui já estamos prontos. E aí, tudo certo? Então, vamos juntos! Lançar foguetes, tripulados ou não, com o objetivo de colocar satélites na órbita da Terra ou enviar astronautas em missões de pesquisa. Esses são exemplos da utilidade de um centro de lançamento. O Brasil possui 2 centros de lançamento de foguetes, o da Barreira do Inferno, a 12 quilômetros de Natal, no Rio Grande do Norte, e o de Alcântara, no Maranhão, a 32 quilômetros da capital São Luís, com maior capacidade de lançamento. Um centro de lançamento é um local onde é possível se operar plataformas espaciais que podem lançar cargas úteis, né? O que seria carga útil, né? É um satélite, é um experimento, né? E esse lançamento ocorre em altitudes muito elevadas, né? Acima de 100 quilômetros de altura, que é a parte orbital. E essas cargas úteis, elas podem ir e voltar, que a gente chama de lançamentos suborbitais, ou elas podem, quando estiverem no ponto mais alto, elas recebem mais uma forcinha, né? Uma energia, uma velocidade tangencial e entram em órbita da Terra, né? Constituindo os satélites. Então, o centro de lançamento é um local onde é possível se fazer esse tipo de lançamento. É possível também se lançar seres humanos, né, em voos tripulados, cargas para estações orbitais, saídas para missões na Lua, etc. Então, os locais adequados para se operar plataformas espaciais com segurança são os centros de lançamento. Inaugurado em 1983, o Centro de Lançamento de Alcântara só começou a operar em 1989, com o lançamento dos primeiros foguetes. A área total do centro é de 620 km², situado em área com baixa densidade demográfica, condições climáticas favoráveis e localização privilegiada próximo à linha do Equador. Nós temos 5 setores, né? O primeiro setor é o setor de apoio, onde a gente tem o hangar, a pista, a parte de segurança e defesa, posto de saúde e a escola, que atende aos moradores da vila. Né? E com isso a gente tem o segundo setor, que é o setor hoteleiro e residencial, onde ficam os hotéis de trânsito e as vilas, né? As vilas residenciais e as vilas operacionais. O terceiro setor seria o setor onde a gente está agora, que é o setor de comando e controle, né? Onde fica o centro técnico, esse prédio que a gente está, a sala de operações e onde fica também os meios operacionais, as antenas de rastreio, de traqueamento, designação. Temos o setor de preparação e lançamento, que é onde os veículos são lançados, né? As plataformas e os lançadores. E o último setor, o setor de controle de satélite, que na verdade hoje ele é operado pelo INPE, tem uma estação de controle de satélite e a administração é totalmente feita por parte deles, só estão posicionadas dentro do nosso centro. Seriam esses 5 setores. Nesse mercado, economia de combustível é interessante. Alcântara está perto do Equador, então ele aproveita a velocidade de rotação da Terra, e isso reduz a necessidade de combustível, faz com que seja possível lançar mais satélites no mesmo lançamento. E outra vantagem é que Alcântara tem um azimuth de 107 graus, né, que permite que de um mesmo lugar consiga se atingir planos orbitais que uma empresa, se ela quisesse mudar de local, vou mandar uma órbita polar, agora uma equatorial, ela teria que mudar de lugar geograficamente, de áreas, equipamentos, etc. De Alcântara, sem ter que ficar viajando, é possível atingir praticamente todos os planos orbitais comerciais de interesse, né, de uma maneira geral. E principalmente, né, quem assiste o YouTube, de vez em quando, alguns lançamentos, vê, lançamento da SpaceX.
Ih, atrasou por causa da meteorologia. Lançamento da Boeing, ih, atrasou por causa de meteorologia. Alcântara tem uma regularidade meteorológica que reduz a probabilidade de atrasos por conta da meteorologia. Cada vez que se atrasa, o custo aumenta. Então essa economia também pesa a favor de Alcântara. O desenvolvimento das atividades espaciais passou a influenciar diretamente setores como o da defesa, comunicações e meteorologia. Várias tarefas do dia a dia, como consultar a localização por GPS ou se comunicar com alguém à distância, são possíveis graças à tecnologia espacial. A tecnologia espacial vai além da criação de foguetes e satélites e da realização de viagens espaciais. Ela também é responsável por diversas invenções que facilitam a vida moderna. Um bom exemplo disso é a câmera do celular, que surgiu da necessidade da NASA, a Agência Espacial Norte-Americana, de desenvolver câmeras pequenas que pudessem ser levadas em naves e sondas, mas que mantivessem a qualidade das imagens. Qual a importância para um país de ter um programa espacial? Nós recebemos muito essa pergunta, porque o Brasil, que tem tanta dificuldade ainda de saneamento básico, de educação, investir no espaço. É que o espaço já faz parte do nosso dia a dia. A gente usa muito, está usando agora em teletrabalho, teleeducação, telemedicina, mobilidade. Então todo mundo hoje já usa de alguma forma algum tipo de programa espacial. Só que o Brasil, por ser tão grande, ter tanta diversidade, é um país continental, ele tem desafios enormes que só realmente com sistemas espaciais nós conseguimos atender. Mas aí você vai me perguntar, e precisa também ter um centro de lançamento? Aí que entra um detalhe especial. Você, para usar um satélite, você precisa levá-lo lá em cima. Se você não tem como levar, você depende de outros. Você paga caro, você desenvolve empregos em outros lugares, e você vai lançar na hora que puder e eles vão te deixar onde eles quiserem. Qual a diferença de você andar de carona e você ter o carro próprio? Por isso que nós temos uma vantagem geográfica muito grande e seria um desperdício nós não fazermos o bom uso aqui do nosso centro de lançamento. Porque hoje em dia a tecnologia espacial ela faz parte do dia a dia, né? Sem a tecnologia espacial a gente não consegue nem usar a maquininha do banco, porque a sincronização de tempo é feita via tecnologia espacial. E o Brasil não recebe um centavo sobre essa tecnologia porque ele está completamente fora desse mercado. Com o centro de lançamento em seu país, fica mais fácil para as empresas pequenas e as empresas nacionais terem acesso aos lançamentos. Isso cria um dinamismo muito grande. Esse tipo de raciocínio já foi empregado em outros países. Por exemplo, a Inglaterra, a Câmara dos Comuns da Inglaterra, ele chegou a ter uma reportagem de 2019 em que o governo dizia que eles queriam um centro de lançamento lá, porque um centro de lançamento é como se fosse um corpo de cristalização. Em volta de um centro de lançamento, cria-se uma cadeia de valor muito grande, atrai-se muita tecnologia, empresas do setor e acaba impulsionando toda a tecnologia espacial. Como a tecnologia espacial ela é multidisciplinar, ela acaba arrastando todas as outras áreas, né? Então, um centro de lançamento num país é essencial para que o país entre na economia espacial global e é essencial para que a inovação continue a se desenvolver aproveitando o desenvolvimento espacial. Um dos grandes desafios do Programa Espacial Brasileiro é tornar o Centro de Lançamento de Alcântara peça importante no promissor mercado espacial mundial. A utilização do centro no lançamento comercial de satélites é uma das apostas da Agência Espacial Brasileira para promover o desenvolvimento da base e do seu entorno. A Agência Espacial Brasileira, autarquia vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, realizou esse ano um chamamento público para empresas nacionais ou estrangeiras interessadas em operar no Centro de Lançamento de Alcântara. A ideia é que, a partir de 2021, o centro se torne um polo de lançamento de veículos espaciais.
Nós, no dia 25 de maio de 2020, fizemos um chamamento público de âmbito mundial, né, para as empresas que têm interesse em vir operar aqui a partir de Alcântara, no Espaço Porto de Alcântara. Tivemos uma resposta muito boa, 15 empresas se apresentaram, algumas delas brasileiras, a maioria está se qualificando para ser licenciada pela EB como operador espacial e depois elas vão negociar com a aeronáutica os seus pacotes de serviços, né, quais as demandas que eles teriam, seja de rastreio de radar, telemetria e outros serviços que a aeronáutica, sim, a prestadora de serviço vai contratar com elas. O centro está hoje operando para se manter em condições, aguardando as perspectivas para 2021, que são muito positivas relacionadas à comercialização do centro. Então temos a possibilidade de as empresas já começarem a lançar, né, os lançamentos não militares, que foram colocadas pela Agência Espacial. Esse chamamento público foi feito em maio, então o processo está seguindo e na hora que as empresas estiverem em condições de lançar, né, a gente tem que estar em condição também de recebê-las e executar o procedimento previsto para o lançamento dos veículos de cada empresa. O chamamento só foi realizado após aprovação pelo Congresso do Acordo de Salvaguardas Tecnológicas, assinado entre Brasil e Estados Unidos. Por meio desse acordo, o Brasil se compromete a proteger as tecnologias estadunidenses contra cópias não autorizadas quando empresas estrangeiras utilizarem o centro para atividades espaciais. No Congresso, a Frente Parlamentar Mista para o Programa Espacial Brasileiro reúne parlamentares que defendem os interesses do setor espacial nacional. A Frente Parlamentar ela foi formada por 184 deputados, 27 senadores que assinaram e hoje fazem parte da Frente Parlamentar. E nós temos a missão de divulgar e fomentar todas as ações para o Programa Espacial Brasileiro. É a segunda visita já aqui a Alcântara, nós fomos também à base da Barreira do Inferno e temos um trabalho de continuidade. Esse é um assunto que tem tomado muito conta já dos parlamentares, do Congresso Nacional, e é importante quando eles vêm de perto, e como foi mais uma vez a visita de hoje, a importância da base de Alcântara, o quanto ela pode ser competitiva e o quanto vai ser necessário a contribuição do Congresso Nacional. Então esse envolvimento dos parlamentares está cada vez mais assíduo e isso certamente vai se transformar em resultados positivos. A Frente ela tem esse objetivo de fomentar e acelerar o Programa Espacial Brasileiro. Outro passo importante para a abertura comercial do Centro de Lançamento de Alcântara foi a definição das áreas de atuação da FAB, Força Aérea Brasileira, e a Agência Espacial Brasileira. O ideal seria que nós tivéssemos aqui, por exemplo, uma empresa pública que pudesse fazer a negociação desse tipo de serviço. Como ainda não existe essa entidade, nós com a Aeronáutica repartimos o serviço. A EB faz esse acolhimento inicial e depois vai cuidar de toda a parte de licenciamento de segurança e a Aeronáutica, que é um ente governamental, vai prestar esse serviço. Por enquanto vai ser feito dessa forma, mas a intenção é que depois exista uma instituição que possa explorar comercialmente esse tipo de serviço. Esse é o objetivo lá na frente. Pausa rápida no Ciência é Tudo para o intervalo, mas rapidinho a gente está de volta. Estamos de volta com o Ciência é Tudo. E olha, gente, a cidade de Alcântara, no Maranhão, que dá nome ao centro de lançamento, é mesmo um encanto. Uma mistura de cidade histórica, belas praias, construções coloniais, povo receptivo e paisagens marcantes. O potencial turístico da cidade de Alcântara é grande, mas ainda pouco explorado. O lugar guarda mais de 300 construções coloniais e consegue preservar suas manifestações culturais. Alcântara, com todas essas virtudes, todas as capacidades aqui, ela ainda hoje carece de possibilidade de acesso, logística, transporte de pessoas, como as cargas chegarão aqui, como as pessoas chegarão e quando elas chegarem, onde se hospedarão, o que comerão.
Obviamente a cidade tem uma infraestrutura, essa infraestrutura ela é condizente com o fluxo que existe hoje, mas quando nós vemos o desenvolvimento das atividades espaciais trazendo investimentos, trazendo indústrias, trazendo pessoas para circularem e ficarem aqui, mesmo que temporariamente, a cidade precisa olhar esse desenvolvimento de uma outra maneira, precisa se preparar, precisa ter a infraestrutura. E nesse contexto, quando nós da Agência Espacial Brasileira, o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações e todos os órgãos que têm interesse na atividade espacial no país, quando olha para esse contexto, obviamente detecta a necessidade de contribuir para que esse desenvolvimento, do ponto de vista de infraestrutura, aconteça. A melhor forma de chegar à cidade é pelo mar. Trajeto que costuma levar pouco mais de 1 hora saindo de São Luís, no Maranhão. Recentemente, no dia 13 de agosto de 2020, foi editado e publicado o Decreto 10.458. Esse decreto estabeleceu a Comissão para o Desenvolvimento Integrado para o Centro Espacial de Alcântara. Uma das atribuições dessa comissão, que nós chamamos de CDI-CEA, é o desenvolvimento do Programa de Desenvolvimento Integrado para o Centro Espacial de Alcântara. O que seria isso? Seria entender, a partir das necessidades de infraestrutura logística, infraestrutura urbana, socioambiental e a necessidade de se incluir a comunidade local na cadeia de valores, olhar todas essas necessidades e traduzir num programa de Estado, um programa que olha a região, que busca o desenvolvimento da região, que propõe o desenvolvimento da região, mas que prepare a região para o Programa Espacial Brasileiro de maneira a incluir todos os habitantes, toda a comunidade local e regional na cadeia de valores. O PDI-CEA é o caminho que nós viabilizaremos isso, essa devolutiva para a sociedade, mas ao mesmo tempo criando a infraestrutura e as condições para que o Programa Espacial Brasileiro se estabeleça de forma perene, sustentável na região e redunde em benefícios para toda a sociedade. A Agrovila Cajueiro é um povoado quilombola com aproximadamente 260 habitantes. É uma das 7 agrovilas no interior do município de Alcântara que receberam 312 famílias quilombolas remanejadas na década de 1980 por ocasião da construção do centro de lançamento. Na época, a aeronáutica organizou as vilas seguindo a organização social dos grupos existentes e construiu casas de alvenaria com banheiros, luz elétrica e água encanada. Hoje em dia a gente pode sentar nas portas, pode conversar, a gente fica até tarde conversando, nossas crianças brincam sem precisar estar se esquivando de algumas coisas, entendeu? E é bom, as crianças vão brincar, a gente fica despreocupado, sem ter medo de correr algum risco, entendeu? E é bom aqui a comunidade. Eu quero ser atriz. Atriz? É. Eu quero ser médica. Eu quero ser veterinária. Lá onde eu morava antes, a escola era muito longe e a gente faltava muito porque o ônibus bagunçava. Aí a mãe veio pra cá trazer a gente para estudar e a escola aqui é muito perto e assim fica até mais fácil, a gente não perde aula. Mas a desapropriação dos quilombolas foi criticada, entre outros motivos, pela possibilidade de gerar perda de identidade cultural. Mais de 35 anos depois, alguns moradores quilombolas da Agrovila Cajueiro dizem estar adaptados ao local, mas explicam que precisam de melhorias para a comunidade. De bom teve mais coisa diferente de lá para cá, né? Mas graças a Deus que nós estamos aqui já há 34 anos. E graças a Deus que nós já temos um colégio aqui, já temos um posto médico, nós não temos médico, nós não temos remédio, né? E tem uma casa do forno, tem uma lavandaria, tem uma igreja. Quer dizer que melhorou um pouco, né? E também as casas também que não era casa de tijolo, era casa de barro, né? E melhorou um pouco, mas eu preciso, como presidente da comunidade, melhorar mais. Entendeu? Na saúde, educação, estrada que o deputado falou ali, e está correto mesmo. E nós estamos aqui na saúde desprezado. Estrada também, que nós temos desprezado. Água também, nós temos pouca água. E nós precisamos de reforçar mais isso aí. E é isso que nós estamos pedindo para o ministro, reforçar isso aí, para dar força para a gente, um hospital melhor, uma educação melhor, entendeu? Para a nossa população, porque a saúde não está 40 não, entendeu? E é isso que eu peço e a ajuda deles aí, entendeu? E esse lançamento de foguete aprovar para ter emprego para todo mundo,
e desenvolver as nossas comunidades. Ah, foi muito bom, né? Porque nós vimos tudo para cá, vontade de carro, de tudo. Muito bom. A senhora achou que foi boa essa mudança? Eu achei, né? Essas tudo eu achei. É porque lá era mais perto do trânsito do Garapé e aqui é longe. Vocês repararam que só hoje nós conhecemos o centro de lançamento de Alcântara por dentro e por fora, que demos volta pela cidade de Alcântara e ainda conversamos com os moradores da Agrovila Cajueiro? Pois eu acho que só está faltando agora uma coisa para terminar essa visita tão especial. Que tal um bate-papo com o ministro Marcos Pontes, direto da torre de lançamento de foguetes? Hoje é um dia especial no Ciência é Tudo. A gente está visitando o Centro de Lançamento de Alcântara. E aqui ao meu lado, o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, astronauta Marcos Pontes. Onde é que a gente está aqui especificamente, ministro? Olha, esse aqui é o prédio, ele é uma estrutura de montagem do foguete e ali a plataforma, basicamente, ele se afasta então para o lançamento. É uma estrutura reconstruída, uma estrutura, nós tivemos um acidente em 2003 e essa daqui é uma estrutura que repõe aquela estrutura antiga e está pronta aqui para a operação. Ministro, quais são os planos para o Centro de Lançamento de Alcântara? Ele vai mudar? Vai mudar e vai mudar muito, né? Esse centro ele tem características muito especiais em termos geográficos, em possibilidades de lançamento e não só o centro, na parte de infraestrutura técnica para o lançamento, para a montagem dos sistemas e lançamento e acompanhamento, mas também o entorno do centro. Então, tudo isso vai mudar, a infraestrutura vai melhorar e muito, tanto para chegada como saída. É um centro comercial, um centro estratégico para o país e para toda a região. Então, a participação do Congresso tem sido muito intensa, muito positiva, desde a aprovação do Acordo de Salvaguardas Tecnológicos, que era, sem dúvida nenhuma, um item essencial para tornar viável a operação comercial aqui do centro, porque 80% dos foguetes do planeta, né, tem algum componente americano. E, aliás, eu gostaria de explicar um pouquinho sobre esse acordo. Às vezes o pessoal fala assim, pô, os Estados Unidos vão operar de lá? Não tem nada a ver com isso aí. Não vão alugar o centro, não tem nada disso. Na verdade, o Acordo de Salvaguardas, como o nome diz, Acordo de Salvaguardas Tecnológicos, ele só diz o seguinte: os Estados Unidos concordam que o Brasil lance foguetes e satélites de quaisquer países que tenham componentes de indústrias americanas, desde que a gente se comprometa a preservar essa tecnologia para não ser roubada, não ser copiada. É só isso. E é importante porque 80% dos foguetes e satélites do planeta, não são nossos fornecedores e clientes, têm algum componente americano. Então, para ser comercialmente viável, precisava desse acordo assinado e aprovado, como foi o ano passado. E que tipo de progresso a gente pode esperar para a sociedade como um todo quando a gente avança no centro de lançamento, por exemplo? O centro de lançamento ele é um dos componentes do programa espacial. Você pode pensar em 4 componentes. Um deles é a infraestrutura de lançamento, que é o centro, é o INPE, as outras estruturas de laboratórios dentro de universidades, dentro de centros de pesquisas. Aí você tem os satélites. Os satélites, então, vamos dizer assim, satélites, cargas úteis, né, é a segunda parte dessa equação que nós temos incentivado através da FINEP também e do CNPq, tanto no desenvolvimento dessas cargas, no desenvolvimento científico das cargas e no desenvolvimento tecnológico, inclusive da participação das empresas, que é muito importante. Terceiro eixo é a parte de lançadores, né, foguetes nacionais para lançamento de cargas. E o quarto eixo são as aplicações, como é que você utiliza esses satélites, como é que você cria aplicativos, como é que você vai utilizar isso em sentido comercial, em sentido operacional e assim por diante, para a agricultura, para o meio ambiente, para a segurança e tantas aplicações que a gente tem hoje no dia a dia, né, na mão da gente no celular. E o que a gente pode esperar então em termos de prazos, expectativas? O projeto já iniciou, nós estamos na segunda fase do projeto. A primeira fase era a assinatura e aprovação no Congresso do Acordo de Salvaguardas Tecnológicas. Nesse ano, nós já temos estabelecido uma comissão de desenvolvimento integrado que traz muitos ministérios, coordenada pela Agência Espacial e pelo Comando da Aeronáutica. E isso envolve também as comunidades locais, envolve o governo local para se determinar o plano de desenvolvimento do centro e da área.
E para o ano que vem entra as primeiras fases já de aplicação aqui no centro, que é a execução do plano nas melhorias do centro, nas melhorias do entorno, assim como a vinda de empresas nacionais e internacionais. Nós já abrimos um edital para isso, para participar, assim, e o treinamento das pessoas locais aqui, tanto na preparação de novas empresas, quanto no treinamento para participar como profissionais nessas novas empresas. Maravilha, ministro. Muito obrigada pela entrevista e até uma próxima oportunidade. Obrigado pela visita, obrigado a todos vocês. E uma dica aí, conheçam aqui a região de Alcântara, conheçam o centro, é aberto a visitação também, conheçam aqui a região de São Luís, que é muito boa também. Obrigado. Já fica o convite, né? E o episódio de hoje fica por aqui, mas semana que vem a gente continua a jornada do conhecimento. Eu sou Priscila Rangel e desejo a você uma ótima semana. Tchauzinho!